o MBL, acho que o Holiday deu uma boa explicação no Morning Show sobre o MBL. Achei até engraçado, porque o eunuco invertebrado quis engrossar ali com ele num dado momento, achou que tinha, passou a mão no saco, achou que tinham 2 bolas e as 2 bolas eram do Holiday. Que deu-lhe uma cravada forte. O MBL se tornou um movimento de esquerda. É um movimento de centro-esquerda, uma esquerda diferente da esquerda do PT, mas não deixa de ser um movimento de esquerda. Se tornou um movimento de esquerda, muito por causa da vaidade, das picuinhas. Aquele Renan é uma besta quadrada, um analista político que só fracassa, estrategista político que erra em todas as suas estratégias e continua sendo reverenciado como um grande estrategista político. Eu nunca vi um troço desse. O estrategista do fracasso. Né? O fracasso subiu a cabeça do MBL. Bom, o MBL continua forte no sistema, né? Aonde tá forte? Quais foram as votações que eles tiveram que foram relevantes? O Guto Zacarias não tá lá na secretaria lá do Tarcísio? Isso é um movimento político forte, mano. Pelo amor de Deus, cara. O MBL chegou a ter relevância nacional em 2018. Nacional. Chegaram a ser um movimento de relevância nacional. Eu acho que o Kim Kataguiri, ao contrário do Renan, eu acho que o Kim Kataguiri é um cara inteligente. É que ele, infelizmente é um homem pequeno. Mas ele é um cara inteligente, cara. Eu reconheço o mérito. Eu queria que o Kim Kataguiri tivesse... uma mamãe falei, por exemplo, que eu defendi muito, acho que foi uma sacanagem a cassação dele. Tadinho, ele é fraquinho. O Arthur é um cara limitado. Você vê que ele é um cara limitado. Mas o Kim Kataguiri é um cara inteligente. Não, o Kim é muito inteligente. Eu também acho que é muito inteligente. Um debatedor hábil. Até teria... vontade de conversar com ele. Gostaria de conversar com ele. Porque eu acho que, pode sair coisa boa ali de uma conversa com ele. Eu gostaria de ver a conversa de vocês dois, inclusive. Pra caralho. Não, eu gostaria, porque eu acho ele um cara inteligente. Acho que ele se apequenou, talvez por pilha, talvez por vaidade pessoal. Eles foram perseguidos, né, pelo bolsonarismo, né? A política tem dessas coisas mesmo. Então aí ficaram com raiva, né? Eu entendo a raiva deles. Eu tenho raiva pra caralho de quem me perseguiu, eu fui muito contra um componente que você tinha ali do que se chamava bolsonarismo, né? Principalmente ali no início, que pegava, identificava pessoas e tratava... Eu fui alvo disso também, tá? E tratava imediatamente como as pessoas como inimigas. E aí você... Como é que você sai disso? Você vê, a mesma tática da esquerda. É igualzinho. Não, mas como é que você sai? Como é que você se liberta disso? Sendo escravo da verdade, não das suas conveniências. Então, o Arthur, por exemplo, me esculhambou, fez vídeo fazendo acusações contra mim, um bando de mentira, etc. No entanto, quando chegou o processo de cassação dele como deputado, eu fui lá na televisão e falei, é um absurdo, não pode cassar o mandato do cara, o que ele falou não foi nada demais, etc, etc. Eu tomei uma posição altamente impopular. Por quê? Porque eu sou um escravo da verdade. Sim, sim. Então, eu entendo bem que eu também defendi ele pelos exatos motivos que você está falando aí. Pois mas não sei como se você defendeu ele, com ele tendo feito um vídeo te difamando. Não, ele inclusive validou a minha censura aqui quando eu conversei com ele, né, ao vivo, né. Eu acho que o MBL erra muito porque eles baixam a cabeça pro sistema na esperança de ser aceito por eles e de assim conquistar poder político, né. Sim, que foi o que eles fizeram lá com o Rodrigo Maia, por exemplo. Pois é. Mas eu acho uma pena. Mas hoje a melhor resposta sobre o MBL foi dada pelo próprio Holiday. Eles se tornaram um movimento de esquerda. Um movimento acessório de esquerda e diminuto, sem Mas por que expressão... de esquerda, você diz? Eles não são, eles são a favor a pautas de direita. São todas de esquerda. Não, eles são contra o aborto, eles são contra a legalização das drogas. Não, eles são a favor da legalização das drogas. Eu nem acho que seja isso mais que caracteriza... O que difere? O que chama... O que o MBL exala de esquerda para você? Qual é a posição dele hoje em dia em relação aos abusos e autoritarismos que estão acontecendo em relação à direita? Eles defendem para algumas pessoas e criticam para outras. Para os inimigos deles, eles validam essa atrocidade, e para os não inimigos deles, eles criticam. Eles defendem essas atrocidades, eles defendem o mesmo discurso de censura, de desinformação, de ataques à democracia. É impossível você distinguir hoje em dia o que diz o MBL do que diz a mídia mainstream. Impossível. As pautas deles são todas essas. E
que eram para ser um movimento Brasil livre, grandes defensores da liberdade. E não são. Pô, João Amoedo, o que aconteceu com o João Amoedo? Virou socialista. Pô, esses caras todos caíram no colo, lindos, né? O Olavo de Carvalho falava, pode falar palavrão aqui? Eu já falei alguns. Pra caralho. Então tá bom. O Olavo de Carvalho falava, né? Todo liberal é um cu implorando por uma piroca comunista. Acaba nisso. Os caras acabam caindo no braço desses caras. Quanto ao Danilo Gentili, que você perguntou, eu não sei. Eu não conheço o suficiente do Danilo para emitir uma opinião. Eu não vejo nele nenhuma qualificação. Ele é um defensor da liberdade de expressão, né? É ótimo, estamos juntos nessa pauta. Eu gostava, não tem aqui o Danilo Gentili, eu gostava dele como entrevistador, como comediante, achava um comediante ok. Não tenho absolutamente nada. Então você tem uma mente aberta à candidatura dele. Se ele se provar para você de alguma forma, você estaria disposto a Claro, tem que cogitar. ver o que ele defende. Quais são as pautas do Danilo Gentili? Entendeu? E qual é a qualificação dele? Qual é a qualificação? O que o Danilo Gentili fez? Apresentou um programa de televisão? Mas aí você pode falar do Bolsonaro, qual é a qualificação dele, né? Pô, pelo menos o cara foi deputado uma cacetada de tempo. E ainda assim, e tem uma formação como militar, a formação dos militares, formação intelectual, é uma boa formação. Mas ainda assim, eu não considerava a formação do Bolsonaro essa Coca-Cola toda, não. Eu acho que qualificação é bem relativa aí nesse caso, sinceramente. Do quê? A qualificação para você se tornar uma figura importante na política, entendeu? Mas que basta ter as ideias certas, acho que você não precisa ter... Não, eu acho que você precisa ter provado de que você fez alguma coisa de relevante na vida. Pô, mas o Danilo fez, né? Ele tem o maior talk show do Brasil, né? É o maior talk show do Brasil? Eu acho que é. Qual que é maior que o dele? Não sei, eu tô perguntando honestamente. Não. Mas isso qualifica para a televisão. Mas não qualifica para a política. Qualifica exemplo, ele como um ser humano que fez algo notável, né? Notável na área, né? Assim, o fato do cara ser o maior bailarino bolshoi da história não torna qualificado para ser presidente. Sim, o fato do Romário ter sido o maior centroavante da história do Brasil não qualifica para ser senador. Com certeza. Então, assim, é disso que eu tô falando. E eu não tô dizendo que não é. Eu tô dizendo que eu não sei. Não, tudo bem, eu também não sei exatamente. Tem que conversar com ele para ver qual é a eloquência, quais são as ideias dele, submetê-lo ao escrutínio. Eu não tenho nada pessoalmente contra o Danilo Gentili, não. E se a pauta dele é liberdade de expressão, tamo junto. Eu acho que é a pauta mais importante que a gente tem nesse momento, porque a liberdade de expressão, sem ela, né, sem o direito à liberdade de expressão, nenhum outro direito importa, exceto o direito à legítima defesa. É verdade. Então, né? Os americanos fizeram a primeira emenda para garantir a liberdade de expressão. É a primeira emenda, né? É a primeira emenda. É a primeira. E a segunda que é a primeira, né? É a de armas, portar armas? Exato. Porque se a primeira não der certo, você tem a segunda. Sim. Então, esse é o caso. Total. Não tem uma pauta mais importante do que a liberdade de expressão, porque sem ela eu não consigo defender as outras, exceto armado. Exato, então, a liberdade de expressão tá pra política, assim, igual a água tá pra vida. É o meio onde se forma, né? Sem esse meio não tem como se formar uma boa política. Exato, eu não tenho, então assim, não tenho nada contra o Danilo Gentili. Agora, também não acho que ele tenha essa expressão popular toda, mas, beleza, se for um cara que defende todas as coisas certas, tem uma trajetória de defesa dessas coisas, consegue articular o pensamento dele de forma contundente, e tem um histórico de realizações, poxa, pode ser um ótimo candidato. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.